Bem-vindos, viajantes do tempo! Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo passado, explorando uma das décadas mais icônicas da história, os glamourosos anos 1920. Preparem-se para serem transportados para uma era de charme, esperança e revoluções culturais. Neste vídeo vamos desvendar as preciosas relíquias fotográficas da década de 1920, que resistiram ao tempo e nos permitiram vislumbrar os rostos e os momentos vividos há 100 anos. A fotografia ousadas dos anos 20 capturam a essência estética do início da era industrial. É evidente que o glamour e o estilo não eram predominantes naquele período do século XX. No entanto, podemos encontrar verdadeiros modelos que desafiaram os padrões da época. Essas imagens expressam a ousadia e a expressão artística, que nasceu em meio ao contexto industrial, em constante transformação. Fotografia de Josephine Baker foi um ícone que simbolizou a liberdade feminina nos anos 1920. Com sua carreira de sucesso como dançarina e cantora, ela desafiou as convenções sociais da época e se tornou um símbolo para as mulheres. Além disso, Baker também foi uma defensora dos direitos civis e lutou contra o racismo. Como uma mulher negra de destaque, ela se tornou uma voz poderosa na luta por igualdade e justiça. O vice-comissário da polícia de Nova York é capturado em fotografia, observando agentes despejarem bebidas alcoólicas no esgoto, durante uma operação de fiscalização no auge da era da lei seca. Essas imagens expressam a intensidade da repressão e o desperdício de álcool que ocorria durante o período em que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas eram proibidos. O vice-comissário, testemunha dessa cena, representa a autoridade policial envolvida na aplicação da lei, demonstrando a complexidade e os desafios enfrentados na época em relação ao controle do álcool. Fotografia retrata um policial medindo o comprimento do maiô de uma mulher na praia em 1925. Essa imagem captura um momento em que as autoridades policiais buscavam impor padrões de vestimenta e comportamento nas praias, refletindo as normas sociais conservadoras da época. A cena ilustra a intrusão e o controle sobre a liberdade individual e a expressão feminina, revelando as restrições enfrentadas pelas mulheres em relação à sua aparência e autonomia naquele momento. Tenentes em Marcha, o movimento que causou um grande impacto no Brasil durante os anos de 1920. Esse movimento, protagonizado pelos tenentes militares, teve um papel significativo na história do país, agitando as estruturas políticas e sociais da época. Os tenentes, jovens oficiais do exército, buscavam promover uma série de reformas e transformações na nação. Eles eram críticos ao sistema oligárquico vigente, que concentrava o poder nas mãos de poucos e perpetuava a desigualdade social e política. Uma imagem intitulada "Almoço no topo de um arranha-céu" é amplamente reconhecida como uma das mais icônicas do século XX. Essa fotografia impressionante retrata trabalhadores almoçando casualmente, aparentemente sem medidas de segurança, no topo dos impressionantes 69 andares do RCA Building, localizado no complexo do Rockefeller Center, no coração de Nova York. A fotografia retrata a Avenida Rio Branco, localizada no centro do Rio de Janeiro, durante a década de 1920. Essa imagem nos transporta de volta no tempo, permitindo uma visão vívida da atmosfera e da arquitetura característica da época. A Avenida Rio Branco, conhecida como uma das principais vias da cidade, era um símbolo do desenvolvimento urbano e do progresso que o Rio de Janeiro experimentava naquela época. A fotografia captura a movimentação das pessoas e dos veículos ao longo da avenida, revelando a característica de uma área central da cidade.
Nesta fotografia, capturada em torno de 1925, uma mulher é retratada do lado de fora de um táxi em Los Angeles. A imagem nos transporta para o passado, oferecendo um vislumbre da moda e do estilo de vida da época. A fotografia retrata pessoas próximas a uma placa de atendimento que diz: "Não se vende bebida aqui". Essa resistência entrou em vigor em 1920 com a 18ª emenda. Durante sua vigência até 1933, a lei teve um profundo impacto na cultura e na sociedade americana, abrindo caminho para a evolução do crime organizado e dos estabelecimentos conhecidos como speakeasies. A fotografia retrata uma adega clandestina por volta de 1920. Na imagem, vemos pessoas desfrutando de bebidas em um bar ilegal durante esse período. A cena capturada na fotografia revela o ambiente intimista e descontraído de um estabelecimento clandestino. As pessoas presentes parecem estar aproveitando momentos de descontração e socialização, apesar da espera vigente. E assim concluímos nossa incrível jornada pelos anos 20, uma década repleta de história e beleza. Espero que tenha apreciado cada momento dessa viagem no tempo, através das fotos que nos permitem reviver o passado. É fascinante como essas imagens nos conectam com pessoas e eventos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Até uma próxima jornada no tempo, onde mergulharemos em outros capítulos fascinantes da história. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo. Até breve!